E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Demorou muitos anos para isso começar a acontecer, mas finalmente chegou. Opa, chegou? O quê? Com o advento das criptomoedas e diversas ferramentas para a gente poder meio que se defender do Estado, finalmente o debate acerca da ausência do Estado começou a furar certas bolhas e começou a penetrar o mainstream. Aí já vai acontecer de um monte de gente falar merda. Toda vez que fura a bolha e chega no mainstream, você escuta merda. Ah, já vou até imaginar o tipo de absurdo que vão dizer. E eu fico muito feliz com isso. E agora surgiu uma professora falando coisas que já falaram sobre o ANCAP diversas vezes, tentando resumir isso a simplesmente uma espécie de movimento infantil de adolescentes revoltados. E eu vou mostrar para vocês, vou reagir Essa conversa de adolescente revoltado a gente já escuta há anos. Isso já não nos afeta mais. aqui para vocês, tá? Seguinte, me sigam no Instagram, beleza? É @AlissonAgni, eu posto algumas das minhas aventuras lá, acho que vocês vão curtir, beleza? E essa aqui é a postagem. E a legenda diz o seguinte: capitalismo e Estado, o debate sobre o anarcocapitalismo e a ideia de eliminar o Estado tem ganhado força, especialmente entre os mais jovens. Mas será que é possível existir capitalismo sem Estado? É claro que é possível existir capitalismo sem Estado. Pô, o capitalismo, ele existia antes mesmo de existir a palavra capitalismo, sabe? No episódio desta semana, dos dois pontos, discutimos por que o Estado é a base da construção do capitalismo, responsável por garantir contratos, regras, moeda e segurança, e como discursos que prometem liberdade total podem ser sedutores, porém ingênuos. Blá, 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 blá. Vamos lá. Vale lembrar que essa comentarista, ela é da FGV, se não me falha a memória, professora de economia da FGV, então ela faz parte do mainstream. Professora de economia, apostar quanto como é aquelas economia nada a ver? O que é que se deve esperar é que ela vai dizer que o Estado é quem faz com que o capitalismo exista, só o Estado pode fornecer certas coisas e blá, 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 blá. A iniciativa Eu vou até fazer uma previsão aqui. Ela vai dizer que o Estado é quem cria moeda e ela também vai dizer que é o Estado que garante o capitalismo. Algum absurdo desse, sabe? privada não vai fornecer coisas que ela não considera importantes e esse tipo de besteira. Mas vamos lá, deixa eu botar meu fone aqui. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, comenta o que você acha aí sobre o assunto, tá? É muito importante que vocês comentem para poder ajudar a engajar aqui. Vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui, tá? Eita, agora vai virar um react de react, porque ele vai reagir e eu vou reagir aos dois. Vamos lá. Tema ele é interessantíssimo, porque ele vai esbarrar, inclusive, no anarcocapitalismo, em todas essas discussões. E aqui a gente entra, é mais ou menos, primeiro, é um ponto, uma conversa muito sedutora para o jovem, porque é mais ou menos assim, olha, o Estado não funciona, então a gente elimina o Estado. Então, Sim, o que não funciona, a gente tem que eliminar. O Estado é nosso inimigo, deveríamos eliminá-lo. Nisso ela tá certa. O anarcocapitalismo realmente é muito sedutor, tá? Ele é muito sedutor. Para todo mundo que gosta de lógica, que se interessa por lógica, é inevitável que seja uma ideia sedutora, tá? Cara, muita gente é anarcocapitalista e nem sabe. Você vai olhar, por exemplo, esses camelô, no fundo, eles são anarcocapitalistas e nem sabem. Vamos lá. então ela tem essa sedução nesse primeiro momento. Sob a ótica econômica, é quase uma conversa de jardim de infância. É? Sobre a ótica econômica, é quase uma conversa de jardim de infância. Você quer ver ela vir com o keynesianismo? Você quer apostar quanto? Que a economia dela é essas merda aí keynesianista. Porque a base da construção do capitalismo é o Estado. Ai, já mentiu. Já mentiu. Já mentiu. Não existe capitalismo sem Estado. Como não? O capitalismo, querida, é porque a palavra demorou a aparecer. Mas, tipo, o capitalismo já existia muito antes do Estado. A partir do momento que o pessoal cansou de fazer escambo, o capitalismo surgiu. Mas não, tem que vir esses merdas dizer que é o Estado que garante o capitalismo. Não existe capitalismo sem Estado. A pergunta que eu faço para essas pessoas que defendem essa afirmação, ou que afirmam isso dessa forma categórica, é: se o capitalismo existe
por causa do Estado, porque o Estado garante certas coisas, por que o Estado precisa parasitar o mercado para continuar existindo? É uma boa pergunta essa que ele fez. É uma boa pergunta. É simples, o Estado precisa parasitar porque ninguém quer. Ninguém quer essa merda. Se fosse uma coisa que o pessoal quisesse, ele conseguiria se financiar com o pessoal pagando. Mas ninguém quer. Essa é a minha pergunta. Agora, às vezes isso depende, às vezes essa discussão depende de conceituar bem o que é o capitalismo, tá? Eu concordo com esse youtuber, porque muita gente não sabe o que é capitalismo. Eu diria que no Brasil a maioria não sabe. No Brasil a maioria não sabe. Tanto é que o Estado vai lá, estraga a economia, a pessoa fica sem dinheiro e vai culpar quem? Culpa o capitalismo. Toda vez que eu vejo alguém culpando o capitalismo, eu já sei que ela não sabe o que é capitalismo, porque a culpa nunca é do capitalismo. Porque a gente vive atualmente num sistema misto, onde há políticas socialistas e políticas de livre mercado até certo ponto. E no meio disso a gente tem o corporativismo, que são metacapitalistas ou são empresários que se utilizam da estrutura estatal para poderem se manter no mercado. É o capitalismo de compadrio, né? Essa merda aí. Corporativismo, capitalismo de compadrio, esse monte de coisa não é capitalismo, pessoal. Para esse tipo de estrutura existir, aí sim é necessário que haja o Estado. Sem o Estado para regular, para impedir que novos players adentrem certos setores do mercado, muitos desses players que são muito poderosos seriam facilmente eliminados pela concorrência. Acontece algo muito comum. O cara cresce defendendo o mercado, defendendo redução de impostos, defendendo que regulações são ruins, e aí quando ele chega ao poder, ele começa a utilizar o seu capital social, capital financeiro e capital político para se proteger através de regulamentações estatais, fazendo lobby, se aproximando de diversos políticos, fazendo a politicagem brasileira. É porque é muito mais barato você comprar o político do que você ser competitivo, né? Então, levando em conta que os políticos daqui são facilmente compráveis, porque são tudo corrupto, aí já era, cara. A gente conhece. E aí depois chega um especialista para dizer, olha só, isso aqui é capitalismo. E para que isso aqui exista, a gente precisa que o Estado exista também. Mas não é isso que a gente quer, não. Se é isso que você chama de capitalismo, saiba que não é isso que a gente quer. Não é esse tipo de estrutura que a gente quer que continue existindo. A gente quer que quem não seja bom declare falência. Que não haja manutenção do poder desses indivíduos, desses agentes, dessas empresas. Elas têm que quebrar. Tem que estar à mercê da concorrência. Nós não defendemos que isso que você chama de capitalismo exista. Tá? Nós queremos que isso acabe. Ok, mas vamos continuar aqui. O Estado tem o monopólio da emissão da moeda. E já é errado aí. Ele tem o monopólio da emissão da moeda. Eu tinha, né? Agora a gente tem Bitcoin. Então o Estado não é mais um monopolista. A gente tem Bitcoin e o Estado não pode fazer nada a respeito. Nada. Outra coisa, não é porque o Estado tem o monopólio da emissão de moeda fiduciária que ele deve ter esse monopólio ou que esse monopólio deva existir. Concordo com esse youtuber. Não é porque o Estado tem esse tal desse monopólio aí que seja algo moral. Tanto é que, segundo o teorema da regressão de Mises, a moeda, antes de ser dinheiro, ela tem um valor não monetário. As moedas fiat não passam por isso. A gente tem, atualmente, a moeda de curso forçado. Você é obrigado a utilizar o dinheiro estatal. Porra, se é o dinheiro estatal e só ele pode emitir, é óbvio que ele vai ter o monopólio da emissão de moeda, pô. Ele proíbe que as outras pessoas utilizem outras moedas, ou pelo menos proibia, até que as criptomoedas surgiram. Porque agora existe um poder, uma ferramenta que o Estado não pode controlar. Inclusive não pode controlar a emissão. Ele tem o monopólio da força e tem a prerrogativa dos impostos. Vamos falar, quando ela fala de força, vamos tentar traduzir isso como segurança e justiça, tá? Antes de falar sobre a questão dos impostos. O Hans Hoppe fala muito sobre essa questão. Quando a gente vai falar sobre o monopólio da segurança, da justiça e da força relacionados ao Estado, por definição, isso é uma contradição lógica. Por quê? Se algo é o monopólio da força e da justiça e da segurança, e ele proíbe que outras pessoas, que outros agentes, que outras entidades privadas forneçam o mesmo serviço, ele está sendo injusto, porque ele está tirando a liberdade de outros indivíduos fornecerem um serviço que as pessoas demandam. E assim como todo bem e todo serviço tem a sua
qualidade aumentada e seu preço reduzido em um cenário de livre mercado, justiça e segurança também estão à mercê dessas mesmas leis, das leis da oferta e da demanda. Tem um livro chamado Da Produção de Segurança, de um cara chamado Gustave de Molinari, que ele já falava sobre isso há 200 anos. Que a justiça e a segurança, elas precisam estar à mercê da concorrência, porque aquilo que não está à mercê da concorrência tende a piorar e o preço tende a aumentar. É por isso que a polícia no Brasil é tão merda. Aí, a segurança no Brasil e a polícia aqui, e até a justiça é tão merda por causa disso. E se o Estado utiliza a força para proibir pessoas de fornecerem certos serviços, que ele diz que só ele pode oferecer, e coincidentemente esses serviços são de justiça e segurança, ele já está sendo injusto e ele já está promovendo a insegurança das pessoas que estão demandando por segurança de verdade e não isso que o Estado fornece. Mais uma vez, dizer que o Estado detém o monopólio da força não significa que ele deveria deter o monopólio da força ou que é justo que ele detenha o monopólio da força. Agora falando sobre impostos aqui, tem a prerrogativa de impostos, tá? A prerrogativa de impostos que o Estado possui. Quem é que deu? Foi o próprio Estado. Você é doido para concordar com um negócio desse? Não tem como. Aí você pensa o seguinte. Vamos supor que o Estado realmente tenha o direito de cobrar impostos, tá? De onde vem o poder do Estado? O poder emana do povo, através da Constituição, para o Estado, certo? Eu só posso dar a alguém aquilo que eu tenho. Eu só posso dar um microfone para o meu amiguinho se eu tiver um microfone. Se eu não tiver aquilo, não tem como eu dar a ele. E eu não tenho o direito de roubar o meu coleguinha, de tirar algo do meu coleguinha à força. Eu não tenho. E se eu só posso dar aquilo que eu tenho, como é que as pessoas podem dar o poder ao Estado de expropriar umas às outras? Se esse poder não existe. Cara, é absurdo alguém tentar refutar o capitalismo sem antes, refutar o anarcocapitalismo sem antes assumir que alguns tipos de roubo podem ser praticados ou são legítimos. Esse pessoal tem que admitir. O Estado pode existir porque tem umas pessoas aí que a gente merece roubar mesmo. Aí eu quero ver. Essa é a grande falha de todo mundo que tenta refutar o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Quando chega na questão da justiça, quando chega na questão dos impostos, se eles assumirem que roubo é errado e que não deve existir roubo, e se eles aceitarem que a definição de roubo é subtração de bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão, eles só vão conseguir argumentar ou tentar debater acerca do anarcocapitalismo se eles afirmarem que existem roubos legítimos. Senão, não dá. Simplesmente é impossível. É logicamente impossível. O Estado expropria as pessoas, cara. As pessoas só estão cansadas de serem roubadas. E finalmente elas começaram a enxergar isso. Elas simplesmente começaram a enxergar isso. Que é meio que o óbvio. E também é óbvio que pessoas que passaram mais tempo tendo seus cérebros lavados vão ter mais dificuldade em aceitar isso. E tá tudo Concordo. E tem muita gente com o cérebro lavado, viu, bicho? Muita. bem. Tudo bem, não precisa convencer a professora, a grande professora que está refutando o anarcocapitalismo, ou que está dizendo que o anarcocapitalismo é infantil. Tá tudo bem, cara. As forças mercadológicas, elas vão continuar caminhando para a liberdade, para a propriedade privada, porque senão vai tudo colapsar. Vai tudo colapsar. Ou então, a gente acaba com o capitalismo de vez, porque o Estado nem precisa do capitalismo. Como ele que cria, ele nem precisa. É só acabar com o mercado e começa a imprimir moeda. Vai lá imprimir moeda. Expande a base monetária ad infinito. Vamos continuar aqui. Então, não há capitalismo sem Estado. É ele que mantém os contratos, as regras e, inclusive, o monopólio da moeda. Então, mulher. Mulher. Até esse negócio aí de contrato não precisa do Estado para isso. A gente poderia usar, por exemplo, o blockchain. Como se não existisse mercado antes do monopólio da moeda. Como se antes as pessoas não fizessem contratos privados sem a interferência do Estado. a ideia é mais... Com colaterais, inclusive. Se eu faço um contrato contigo, se tu quebrar o contrato, tu vai ser punido. Então tu já deixa algo de valor comigo anteriormente. Porque se você fizer alguma merda, aí, bom, a punição já foi dada previamente, entendeu? Eu acho que existia mesmo esse tipo de contrato antigamente, bem antigamente. Você já deixou algo de valor comigo. Mais ou menos, sabe aquele adolescente que ele quer viver, mas alguém está sustentando ele em algum lugar? Então ele quer ser livre, mas alguém sustenta ele de algum lugar. Mais ou menos próximo a essa relação. É foda porque na cabeça dela, o anarcocapitalista, que defende o capitalismo, que defende o livre mercado, ele só pode existir
se tiver o Estado lá sustentando ele, quando na realidade é o contrário. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever isso, para comentar acerca disso, por quê? Quem sobrevive do Estado, aliás, quem sobrevive pela parasitagem do mercado, são os funcionários públicos, são as pessoas que recebem assistencialismo, são players do mercado que são protegidos, são pessoas que fornecem coisas que, inclusive, servem apenas para perpetuar a propaganda do Estado ou então para aumentar a intensidade da lavagem cerebral das pessoas. Enquanto isso, nós aqui, que a gente quer o fim do Estado justamente porque a gente não está ganhando dinheiro roubado de ninguém. Aí ela diz, não, esse pessoal aí que não quer ser roubado com imposto é porque eles mamam a testa do Estado. Nossa, faz muito sentido, mulher. Faz todo sentido, mulher. A gente quer que o Estado suma porque a gente parasita o Estado. Faz todo sentido. Professores, economistas mainstream, por exemplo, eles servem para isso. Porque para você imaginar que você vai eliminar o Estado seria uma coisa interessante. Aí entram algumas soluções fáceis do gênero. O problema da moeda, então a gente elimina, nós vamos trabalhar só com cripto. Cuidado, ninguém fala que essas soluções são fáceis. Ninguém fala que essas soluções são fáceis. Eu concordo com esse youtuber. Ninguém fala que as soluções são fáceis. Fora que, tipo, por que a gente precisaria trabalhar só com cripto? Era só não ter moeda de custo forçado. Eu poderia usar dólar, eu poderia usar euro, eu poderia usar yuan, eu poderia usar ienes. É só não ter moeda de custo forçado. Por que você quer que a gente trabalhe só com cripto? Tô dizendo, esse pessoal não entende não, cara, de economia. Não entende não. Ninguém fala que essas soluções são fáceis, tá? Mas sim, trabalhar com cripto te exime de um monte de responsabilidade atrelada ao Estado. Cripto. Ótimo, então nós vamos ser... Então repare que esse movimento, ele vai, caminha, no final ele te vende algo. Ele vende o quê? Ele vende que você então coloca seu patrimônio numa cripto, ou agora recentemente, compre ouro, porque não dá para confiar em nada, então volta a comprar ouro, aí tem a bolha do ouro. Só que assim, para qualquer construção mínima, um contrato de um aluguel, uma casa, um casamento, uma relação patrimonial, herança, tudo, você precisa do quê? Do Estado. Você não precisa, porque nem sempre o Estado controlou essas coisas. Nem sempre o Estado controlou herança, casamento e mais um monte de coisas, e essas coisas existem desde que o mundo é mundo. Só que com a expansão de poder do Estado, ele acabou tomando conta e controlando essas coisas. Mas nem sempre isso tudo esteve à mercê do governo, nem sempre esteve à mercê do Estado. Porra, velho, E aí, ela falou sobre cripto agora, cripto resolve, Bitcoin resolve boa parte dos problemas relacionados a tudo isso que ela citou agora. Herança, casamento, relações de trabalho. Meu irmão, você se protege. Agora, é engraçado que em nenhum momento ela assume que o Estado realmente tem grandes problemas. Tipo, não existe nem a humildade de você olhar para o cenário atual e dizer assim, realmente o Estado tem diversos problemas e a gente não consegue resolver. É como se o Estado fosse uma entidade divindesca, apoteótica, que vai resolver os seus problemas, e ser contra ele é fazer palhaçada, tá ligado? Se entrarem na sua casa e você for assaltado, qual é o primeiro local que você liga? Para a estrutura do Estado. Não, senhora. A primeira coisa que eu faria se não tivesse o Estado atrapalhando é sacar as armas aqui e matar o bandido. Só que o Estado não deixa. O Estado não deixa. Ele diz, olha, a gente vai deixar você desarmado, que é para a gente poder te escravizar mais fácil, porque é para isso que o Estado desarma as pessoas, para poder escravizar elas mais fácil. Igual lá na Europa, lá que tiraram as armas de todo mundo e agora estão prendendo o pessoal por post no Facebook. Porque é para isso que serve o Estado te desarmar. Aí o Estado vai lá, te desarma e diz, olha, depois que você for roubado, você pode chamar a polícia, olha. Aí a polícia vai aparecer não sei quanto tempo depois e talvez, assim, quem sabe, com uma chance assim de uns 5%, a gente recupera as coisas que você perdeu. Porque o Estado me impede de ter a porra de um fuzil dentro de casa. O Estado me tira o poder de defesa para eu ser obrigado a ligar para os agentes estatais para virem me proteger. E você quer que eu agradeça ao Estado, velho? Ela diz assim como se fosse um negócio... fosse normal, isso, sabe? Ela diz assim. Cara, a lavagem cerebral foi tanta que ela não consegue conceber que a pessoa que tinha que se defender. E não a pessoa esperar o bandido lá roubar tudo e talvez estuprar todo mundo
para depois ela chamar a polícia. Ela não consegue nem conceber isso. Você vai ter que ligar para a polícia. Então, você imagine a ideia, quase é infantil, por isso que eu uso esse termo, assim, meio que de jardim de infância, só que ele é sedutor. Então, é uma outra corrente populista, nesse sentido, que tem algo para te vender. Mas eu Esse negócio de algo para te vender, mulher, é outra enrolação sua. O anarcocapitalismo não tem nada para te vender. Nada. A gente prega o fim do Estado, mais nada. Você não tem que comprar ouro de nós, não tem que comprar nossos bitcoins, nada. A gente não está vendendo nada. É você que está inventando isso aí para... Não sei nem por quê. vou puxar um gancho lá da Margaret Thatcher, que é por isso que foi uma dissidência do neoliberalismo, que é a ideia de que não existe ideia de sociedade. Essa ideia é dela, só existe o indivíduo. Então, quando você puxa a Margaret Thatcher, tirei ela da tumba, coloquei ela aqui agora. Então, a ideia é essa, ou seja, você não há sociedade, o que há é só o indivíduo. E quando a gente desmonta essa construção, ou melhor, estica ela e chega, eu vou chegar hoje na seguinte situação, onde o sucesso ou fracasso da pessoa só depende dela, como se não existisse todo um arcabouço, toda uma estrutura do Estado que pode facilitar para alguns e dificultar para outros. Então, Opa! Admitiu que dificulta para outros. Opa! Aí sim, hein? Finalmente admitiu alguma coisa, hein? Haha, olha aí. Facilita para os ricos, amigos do governo, e dificulta para os pobres. Finalmente admitiu. acho que esse é o grande tema, ele continua e ele é muito sedutor, mas sob a ótica econômica, eu vou precisar do quê para gerar emprego? Investimento, porque o investimento de hoje é o emprego de amanhã. Quem faz o investimento é o Estado. Não! Não, você tá doida? Você tá doida? O Estado ele é o ladrão. Ele rouba o dinheiro das pessoas. Ele não investe. Não existe nenhum investimento que ele tenha feito que não tenha sido com dinheiro roubado. Quem investe do próprio bolso para gerar emprego é os empresários. São as pessoas. Caralho, como mente, velho. Como mente, velho. Tá, pô, vai mentir. Olha, eu acho que até o youtuber, eu quero ver a reação desse youtuber aí. O que ele vai dizer depois que ela disse isso, essa mentirosa? Vamos ver o que esse youtuber vai dizer. Vou dar o play. Puta que pariu, véi! Puta que pariu! Quem faz o investimento é a poupança dos indivíduos. O Estado imprime moeda. O Estado imprime o que ele chama de dinheiro. Ele diminui o poder de compra das pessoas, ele incentiva que as pessoas gastem mais dinheiro no presente e poupem menos. E quando elas poupam menos, existe menos dinheiro disponível na economia para ser investido. Como é que... Por um lado, é muito bom que o anarcocapitalismo passe a penetrar o mainstream. Por outro lado, é muito difícil ouvir isso de uma pessoa que é professora de economia, cara. Cara, é o que você espera de keynesiano, cara. É o que você... Olha, keynesiano acha que quem investe e cria emprego é o Estado. Keynesiano acha essas merda. Keynesiano acha que Estado gera lucro. Quando o Estado é quem dá prejuízo a todo mundo, roubando com imposto. Eu lembro da época da faculdade e eu fico muito feliz por não ter feito economia. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz também, porque se eu fosse fazer economia na faculdade, eu tenho certeza que eles iam ter ensinado economia keynesiana. Eu lembro até hoje, no dia da minha segunda prova de economia, no primeiro período de administração, eu tinha tinha uma professora de macroeconomia. Quando eu entreguei minha prova pra ela, ela me chamou e falou, cara, se você falar pra alguém que eu tô te falando isso, você tá fudido. Ela falou com essas palavras. Ela disse, sai da faculdade e vai fazer economia. Ainda bem que eu não segui ela. Não que a faculdade que eu tenha feito foi muito importante. Uma esquina de administração. Mas só de eu não ter que... Só de eu não ter a minha cabeça lavada, meu cérebro lavado, já valeu a pena. Enfim, é isso. Mais uma pessoa genial refutando o anarcocapitalismo. Se vocês querem estudar sobre anarcocapitalismo de verdade, tem uma sequência de livros que eu deixei aqui embaixo na descrição. Leiam nessa sequência que tá aqui embaixo. Vocês vão entender tudo. Tá comprando pelos meus links na Amazon. Vocês ajudam a manter esse canal. Considere ser um apoiador através do clube de membros aqui. Coloque o membro no meu canal, deixa o like, comenta aí. E se vocês curtiram essas placas legais, vocês podem comprá-las em lockcanecas.com.br. Não só essas, mas outras totalmente personalizadas aí, de acordo com o gosto de vocês, beleza? Usando o cupom NERD, vocês ganham 10% de desconto. E é isso. Valeu, falou. Cara, ele tem umas plaquinhas ali até que bonitinhas, mas
Porra, velho, tem 4 jogos Souls ali, cara. Meu Deus, que horror, cara. Oi, você tá louco, é? Tem The Witcher ali, pelo menos. E a bandeira de Gadsden. E também tem o símbolo do Bitcoin ali, a escola austríaca, mas, cara, aqueles jogos Souls ali, cara. Masoquismo é esse, doido? Esse youtuber aí é masoquista, viu? Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!